Farei agora uma análise do conto A Missa do Galo, do genial Machado de Assis, adaptação de Francisco Villachan. Esta obra tem foco narrativo em primeira pessoa. O narrador é alguém que, estando mais velho, lembra-se de um acontecimento da sua juventude quando ele tinha 17 anos. O espaço é uma casa na cidade do Rio de Janeiro. O tempo é 1861 ou 1862. O tempo da narrativa é um tempo cronológico, ou seja, o acontecimento tem um início que caminha no tempo do relógio e finaliza. O enredo é o seguinte: um rapaz de apenas 17 anos, ele vai estudar preparatórios no Rio de Janeiro e ele fica hospedado na casa de um escrivão chamado Menezes. Ele conhecia esse escrivão porque uma das primas desse rapaz havia sido esposa de Menezes nas primeiras núpcias deste homem. Depois, o senhor Menezes casou-se com a senhora Conceição, com a dona Conceição, e essa dona Conceição, o senhor Menezes, a mãe da dona Conceição e duas escravas compunham a família daquela casa. Então esse rapaz chegou e se hospedou ali. Ele gostava de ler, ele tinha poucas relações sociais, porque ele estava ali com o objetivo de estudar e ele se dedicava a isso. Tudo ia muito bem, até que no dia de Natal, na véspera, na realidade, de Natal, no dia 24 para o dia 25, ele ficou aguardando um evento chamado Missa do Galo. A Missa do Galo é uma tradição muito antiga da Igreja Católica que ainda hoje existe. Do dia 24 para o dia 25, as pessoas vão a uma missa de celebração, de comemoração. E naquele período, isso era um evento de grande relevância social. E o rapaz não queria perder. Antes de ir para a missa, ele ficou lendo a obra Os Três Mosqueteiros. Por quê? Porque ele havia prometido a um amigo que chamaria o amigo, ficaria acordado, o amigo podia dormir, que ele ia lá na casa dele, chamava para que pudessem ir juntos. Enquanto ele está ali, mais ou menos 11 horas, chega Dona Conceição, num roupão, e começa a conversar com ele. Não foi ainda? Ele fala, não, estou esperando. Enquanto isso você está lendo? O que você está lendo? Estou lendo Os Três Mosqueteiros. Você gosta de leitura também? E começa um bate-papo. Esse bate-papo, ele não evolui muito de algumas conversações triviais. Dona Conceição era uma mulher que não chamava tanto a atenção porque ela não era nem feia nem bonita. Ela era uma mulher simpática. É assim que ela é descrita na narração, simpática. E nesse ponto, nós já percebemos uma característica bem típica do realismo. As mulheres do realismo são mulheres comuns, bem diferentes daquelas mulheres do romantismo que eram muito perfeitas. Por exemplo, Iracema, de José de Alencar, era uma índia perfeita. Iracema tinha os cabelos mais negros do que a asa da graúna, o seu hálito, e isso, tudo nela era perfeito. Tanto no aspecto físico quanto moral. Na obra Senhora, também de José de Alencar, que é uma obra romântica, nós vamos encontrar a heroína romântica, Aurélia Camargo, uma verdadeira deusa. Aurélia Camargo era a rainha dos bailes, a musa dos jovens em disponibilidade, e iam descrevendo uma verdadeira princesa, com dotes espirituais, com dotes
de personalidade impecáveis. E o seu par romântico, Fernando Seixas, embora fosse pobre, era um rapaz também muito virtuoso, com uma família que o amava muito. E de repente nós entramos aqui numa obra realista com uma família disfuncional, com uma mulher que não era bonita, era apenas simpática. Ela não era também nem triste nem alegre, era mediana. E nós encontramos uma situação tipicamente comum. Nada de muito floreio para colocar as personagens, apenas uma situação de pessoas comuns, de vida comum, num acontecimento comum. Então eles estão ali conversando, Dona Conceição, num certo momento, ela se levanta e se aproxima mais do rapaz. Ele disse que estava na presença dela, sentindo o tempo passar mais rapidamente do que quando ele estava lendo Os Três Mosqueteiros, que o tempo, quando ele estava lendo Os Três Mosqueteiros, passava muito rápido, mas na presença de Dona Conceição era mais veloz ainda. Ou seja, o seu coração estava acelerado. Ele estava vivendo uma explosão de instinto sexual. Era um rapaz. A Dona Conceição, que era uma mulher até pouco tempo absolutamente sem qualidades como mulher verdadeiramente dita, se lhe apresentou como uma mulher bonita, daí a pouco ela ficou linda, daí a pouco ela ficou lindíssima. Isso era apenas o sentimento, o desejo dentro dele crescendo. Nós podemos ter dúvidas em relação à Dona Conceição. Se ela estava se insinuando ou se ela estava apenas ali porque ela estava realmente sem sono e queria conversar. Machado de Assis, ao mesmo tempo que ele coloca indícios de que Dona Conceição estivesse se insinuando, ele coloca do outro lado alguns pontos que mostram que não. Por exemplo, num dado momento, ela olha para os quadros na parede e diz assim: não gosto desses quadros, são feios. E o rapaz fala: não vejo nada de errado. Ah, estão sujos. E, além disso, eles não são apropriados para a casa de família. E os quadros, eles apresentavam mulheres. Cleópatra, apresentavam outras mulheres. Eram quadros realmente um tanto quanto insinuantes do ponto de vista das mulheres. E Dona Conceição vira e fala assim: isso é apropriado para sala de rapaz ou de barbeiro. Barbearia. Os rapazes podem ficar olhando para isso, não para casa de família. E ela fala assim: eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, mas é uma estátua, é uma escultura, não dá para colocar na parede, está no meu oratório. Então, olha, eu sou uma mulher religiosa também, de virtudes. Então, Machado trabalha muito bem essa questão de pode e não pode, está e não está. É uma situação ambígua. Ele trabalha isso muito bem. E outro ponto que Machado trabalha de forma muito inteligente são os olhos da mulher. Dona Conceição, quando ela acorda, o rapaz fala assim: senhora, me desculpa, eu não queria te acordar. Fala assim: não, você não me acordou, eu acordei do nada mesmo. E ele olha assim e diz que ela não parecia ter olhos de quem havia acabado de acordar. Ou seja, ela estava desperta. E ele então vai conversando, Dona Conceição começa a voltar nos mesmos assuntos, e ele se incomoda com aquilo e pensa o seguinte, contando a história, fala assim: ela tinha um círculo de ideias muito limitado. Limitado era o círculo das suas ideias. Ou seja, nem era muito inteligente, mas estava exercendo sobre ele um certo fascínio. E a conversa vai, daí a pouco ficam em silêncio, sem ter o que falar.
até que um roedor passando, um rato passando, é percebido naquele silêncio. E depois ela retorna, fala da vida dela, fala mais e mais. E daí a pouco ele fala assim com ela: Dona Conceição, já são horas. Ou seja, está na hora de ir. Ela falou assim: não, não está. Eu acabei de ver o relógio, 11h30 só. E ele fala que vai, que quer, e que ele estava ali porque na cidade era muito mais interessante a missa do galo, na roça não era. E Dona Conceição diz o seguinte: é tudo a mesma coisa. Tanto faz. Ou seja, vai nada. E essa conversa vai, essa conversa vem, e de repente alguém chega e bate. Missa do galo, missa do galo. Era um amigo dele, missa do galo. E a Dona Conceição, vá, está na hora, agora está na hora mesmo. E ele vai. Ele vai, chega lá na igreja, ele começa a prestar atenção, tenta prestar atenção, mas Dona Conceição não sai da cabeça dele. Ele fala que várias vezes ela se interpôs entre ele e o padre. Mas acaba a missa, ele vai embora para Mangaratiba. 3 meses depois, em março, ele volta à cidade. E fica sabendo que o escrivão Menezes havia morrido. Mas ele não procura Dona Conceição. Ele não procura. Ele não ouve nada do início sobre ela. E nós podemos entender que essa forma que ele adotou em relação a ela, embora quisesse, embora a desejasse, é porque no dia seguinte, Dona Conceição, ela se mostrou a mesma de sempre. Aquela mulher contida, aquela mulher que não se dava uma boa conversa, aquela mulher que vivia de aparências. Ela queria manter as aparências, muito diferente daquela Conceição, daquela conversa, que lhe pareceu uma mulher verdadeiramente emancipada, envolvente, sensual. Então, ele não teve interesse, não foi. Ficou apenas sabendo que o marido havia morrido. Mas um tempo depois, ele ficou sabendo que ela havia se casado com o escrevente juramentado do amigo, uma pessoa extremamente próxima da família. E aí, mais uma vez, Machado de Assis dá aquela pincelada forte na tendência, talvez, de Dona Conceição de ser uma mulher mais envolvente, explosiva do que parecia ser. Então, ele começa o conto dizendo que nunca ia entender o que havia acontecido naquela noite. E nós também nunca vamos entender, porque Machado deixa exatamente bem pesado um lado e outro. Essa história, muitos que a leem dizem o seguinte: poxa, terminou e eu até passei mais páginas assim para ver se não havia uma continuidade, porque foi um corte abrupto, seco. E realmente, esse tipo de final é muito próprio também do realismo. No romantismo, o final é sempre feliz. Haja o que houver, no final é feliz. Aqui não. Porque o realismo trabalha dentro de uma perspectiva do real. E muitas vezes a vida não dá nisso mesmo. Não dá em nada que é feliz. Às vezes as coisas são trágicas. Isso faz parte da vida. E o realista trabalha muito bem com esses elementos. Então, vejam bem que é uma obra super atual, porque o assunto é universal. O interesse de um homem por uma mulher e, quem sabe, de uma mulher, Dona Conceição, por um rapaz que também era homem.
Então, eu pedi para os meus alunos fazerem o seguinte: deem continuação. Continuem essa narrativa. No limite de 25 a 30 linhas, você vai criar uma sequência que resolva a situação entre o rapaz e a dona Conceição. Interessante. Isso pode ser visto também como um fanfic. O que é um fanfic? Ficção de fã. Ou seja, fã de fã mesmo. E fic de ficção. Nós passamos a ser fãs de Machado de Assis, lemos o conto, e aí nós não queremos que a história acabe, nós vamos construir uma sequência. Tá? Então, é interessante, se for pedido isso, você tem que manter as características do conto até ali. Você tem que considerar tudo o que foi narrado até aquele ponto e dar continuidade. Posso acrescentar personagens, professor? Se for necessário, sim. Se for muito necessário, você pode. Mas, quem sabe você resolve a continuidade com as personagens que já foram apresentadas no conto. Isso também é interessante. Galera, muita atenção para esse conto. Até!